E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Tiago Fernandes e vamos aqui dar início a um conjunto de aulas, de videoaulas sobre anatomia do sistema nervoso. Então nós vamos aqui partir para a nossa aula introdutória, aula número 1, sobre a introdução do sistema nervoso, beleza? Então bora lá para a nossa aula de introdução ao sistema nervoso. Aqui tem um pouco falando sobre mim, sou o professor Tiago Fernandes Martins, aqui ao meu lado, eu sou bacharel em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Ceará. Aqui algumas informações sobre o meu currículo e você pode me acompanhar, pode me solicitar algumas informações, um contato mais direto, mais pessoal, através das redes sociais que está demonstrado aqui, no caso o Instagram e o próprio canal no YouTube. Você também pode estar entrando em contato comigo por lá também, beleza? Então bora lá para a nossa aula introdutória do sistema nervoso. Então o sistema nervoso é a parte do nosso organismo que vai coordenar todas as atividades, todas as atividades de todos os sistemas. Então é o sistema nervoso que vai coordenar o aparelho locomotor para eu estar me movimentando meus braços, para eu estar falando, para eu estar enxergando. Todas essas ações, todas essas atividades estão sendo coordenadas nesse momento pelo meu sistema nervoso, tá certo? E esse sistema nervoso também vai integrar sensações e ideias, tá certo? Sensações e ideias. O que seria isso? Que função é essa, dada aí pelo sistema nervoso? Ele vai coordenar essas atividades, vai integrar essas sensações, ideias, sensações do ambiente externo. Aqui eu estou percebendo o ambiente externo que está me cercando, por exemplo, é um ambiente que está iluminado, é um ambiente que está com um aroma agradável, é um ambiente que está em uma temperatura agradável, tá certo? Então, além de eu perceber essa sensação, eu estou tendo a ideia desse ambiente que é um ambiente agradável. A ideia é essa, para trazer um conforto para mim, para que eu possa estar passando essas informações, fazendo essa aula, preparando essa aula com carinho para vocês, tá certo? Também o sistema nervoso vai congregar fenômenos da consciência, nós guardamos algumas informações, por exemplo, se eu falar de praia, você já vai remeter, automaticamente, seu sistema nervoso vai levar você a uma caixinha lá que estava armazenada uma memória da praia, Por exemplo, se eu falar de desenho animado, automaticamente você pode estar imaginando aí Dragon Ball Z, Luluzinha, enfim, pode estar sendo levado a esses fenômenos da consciência. Você consegue raciocinar, você consegue idealizar, concatenar ideias para fazer sentido. Então, congrega esses fenômenos da consciência, tá certo? Além disso, o sistema nervoso, ele é responsável pela parte adaptativa do organismo às condições do momento, certo? Então, isso daí vai trazer aí, conferir ao organismo um fenômeno de adaptação e, consequentemente, torna o indivíduo mais apto a sobreviver em relação àqueles que são mais adaptados, torna ele mais apto a sobreviver no ambiente, fazendo aí parte de uma seleção natural. Então, o sistema nervoso permite o indivíduo sentir, o indivíduo mover e permite o indivíduo pensar, tá certo? Então, ultimamente isso daqui está meio difícil, Alguns indivíduos não estão querendo pensar, está ficando um pouco para trás, tá certo? Então, você tem que parar, tem que analisar situações, analisar como está a sua vida, pensar, botar essa massa encefálica para funcionar. Beleza? O sistema nervoso ele é formado por elementos altamente diferenciados em excitabilidade e condutibilidade. Então essa é uma característica das células nervosas, a exemplo aí os neurônios, eles são altamente diferenciados das demais células, dos demais tecidos, uma vez que eles são
altamente excitáveis, e quando excitados, essas células, né, elas transduzem aí o impulso elétrico, transduzem um sinal para as células adjacentes, passando assim a sua mensagem, tá certo? Nós vamos ter aqui elementos de sustentação, não é? O sistema nervoso é formado por elementos de sustentação e funções tróficas. Essa palavrinha trófica aí significa funções de alimentação, né, de nutrição. Então nós temos aí a neuróglia. Tá? Então nós temos aqui nesse painel algumas células pertencentes ao sistema nervoso. Né? Quando a gente fala de sistema nervoso, a primeira célula que salta à nossa mente são os neurônios, né? Mas o sistema nervoso não é formado apenas por neurônios, né? Existem vários outros tipos de células que podem estar associadas diretamente aos neurônios ou não, tá? Por exemplo, nós temos oligodendrócitos, células de Schwann, né, que estão aí associadas aos axônios dos neurônios, e já nós vamos ver mais disso. Tá? Então, nós temos aí essas células. Mas a mais comum, a célula mais mais badalada, mais conhecida, mais falada quando se remete ao sistema nervoso, são os neurônios, né? Óbvio, por motivos óbvios, que é ela que passa todas essas informações. Então nós temos aqui o neurônio, nós temos neurônios aferentes, que são neurônios sensitivos. Quando eu falo aferente, são neurônios que estão pegando a mensagem das extremidades do nosso corpo, né, de várias partes do nosso corpo, estão conduzindo essa mensagem para o nosso sistema nervoso central. Tá certo? Então nós temos aí neurônios aferentes que estão levando, aferentes estão chegando, né, enviando para no sistema nervoso central, tá? E esses neurônios, eles são sensitivos, tá? Nós temos também neurônios com fibras eferentes que saem do sistema nervoso central e estão indo para as mais diversas partes do nosso corpo, né? Então, por exemplo, aí um neurônio motor, né? Eu estou fazendo movimento com as mãos, né? Estou gesticulando porque meu sistema nervoso central está enviando mensagens via neurônios eferentes até o meu músculo para desempenhar os movimentos, tá certo? E neurônios de associação que estão aí fazendo está entre o caminho, né? Então nós temos aqui as regiões de um neurônio. Nós temos o corpo celular. Eu deixei até o espaçozinho aqui, caso você tenha impresso essa aula, né, tenha dado tempo para você imprimir a aula, você pode estar desenhando, e eu vou fazer aqui também o mesmo para a gente exemplificar. Por exemplo, neurônio, nós vamos ter o corpo celular. Que coisa bonita, coisa linda, né? Eu resolvi desenhar porque as imagens que eu achei na internet são feias, né? Aí eu decidi desenhar porque fica um negócio mais profissional, tá certo? Mais profissional, mais bonito, tá certo? Então nós temos o corpo celular, né? Obviamente o corpo celular vai ter um núcleo, enfim, da célula e tal. Nós vamos ter, que é o centro do metabolismo, né? Aqui tem grande quantidade, né? Aqui tem grande quantidade aqui tem grande quantidade de citoplasma, enfim, várias organelas, tarará, né? Nas extremidades aqui nós temos os dendritos, né? Dendrito não, dendrito com D, dendritos, tá certo? Dendritos, que são essas projeções assim, né? Olha aí que coisa bonita, né? O Neto é vendo um negócio desse. Ó, os dendritos. Aí nós temos, próxima parte, né, que são especializados em receber os estímulos. Os dendritos recebem os estímulos. Aí os estímulos passam pelos dendritos, corpo celular. Do corpo celular, e nós temos
Eita, já lá. O axônio que é essa caudinha, né? A caudinha. Quando a gente lá na frente, pessoal, eu vou falar para vocês, de núcleos, né? Núcleos, por exemplo, núcleo do bulbo olfatório, núcleo do nervo troclear. Quando eu falar em núcleos, né, relacionados ao sistema nervoso central, as partes do sistema nervoso central, nós vamos ter, os núcleos são formados por conjuntos de corpos celulares, tá certo? Corpos celulares. Daí nós temos o axônio, né? Todo mundo sabe que o axônio é por onde o impulso elétrico vai passar. E nós temos aí as terminações nervosas, né? As terminações do neurônio, que são as terminações axonais, tá certo? As terminações axonais. E ao longo do axônio nós vamos ter bainha de mielina. Isso aqui que eu estou desenhando, todo mundo já está vendo que é bainha de mielina. E os espaços entre as bainhas de mielina são os nódulos de Ranvier, tá certo? Então são espaços não mielinizados, esses nódulos de Ranvier, por isso que... E a mielina é uma substância isolante, né? Então o impulso elétrico ele se torna saltatório quando existe a presença aí de mielina. Então não durmam. Então quanto mais mielina um axônio tiver, né, mais rápido é a propagação do impulso nervoso por esse neurônio, tá certo? Fibras, neurônios amielinizados, né, o impulso é bem lentinho. Enfim, mas existe isso, tá? Daí essa propagação do impulso elétrico, né, não durma, já a gente chega na parte boa, né, da coisa. Nós temos aí, né, o estado em que um neurônio ele pode se encontrar, né? Por exemplo, se esse neurônio ele não está transmitindo impulso elétrico, né, nós falamos que essa célula está em um potencial de repouso, né? Em repouso, a membrana praticamente permeável ao sódio impede sua difusão em favor de um gradiente de concentração. Olha aqui, temos aqui um exemplo de um neurônio aqui embaixo, tá certo? Corpo celular, dendritos e o axônio, tá certo? Pegamos aqui um detalhamento de uma parte de um axônio, aí nós vamos ver que internamente, a parte interna da célula, nós temos a negativa, tá certo? E na superfície externa dessa célula, né, do lado externo, nós temos aí uma carga positiva. Por que isso acontece? Porque na célula, né, ao longo aqui da célula do neurônio, nós vamos ter um conjunto de proteínas que formam uma bomba chamada de bomba sódio-potássio. Você já pode ter ouvido falar nisso, né? Tá aqui, ó, essa estruturazinha aqui em cima, bomba de sódio e potássio. Essa bomba, é o funcionamento do sódio e potássio que permite a célula estar em um potencial de repouso. Quando eu tenho um potencial de repouso, fora da célula é positivo, dentro da célula é negativo, né? E isso por quê? Porque a célula ela fica bombeando essa bomba de sódio e potássio, ela pega 3 sódios que está dentro da célula e joga para fora, ou seja, ela pega 3 cargas positivas que está dentro da célula e joga para fora, né? E pega, então, ela coloca muito mais carga positiva para fora, consequentemente, cada vez mais a parte externa da célula vai ficar positiva. E a gente tem realmente isso, né? O bombeamento ativo da bomba de sódio para fora da membrana. Potencial de repouso. Potencial eletronegativo cria no interior da fibra nervosa devido à bomba de sódio e potássio, né? Então, esse potencial eletronegativo é criado devido à ação dessa bomba de sódio e potássio. Então, o exterior da membrana se torna positivo, o interior da membrana se torna negativo.
Aqui eu vou jogar um videozinho bem didático para a gente clarear um pouco mais esse entendimento. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. E eu digo não somente por outros íons de carga negativa na parte interna, tá certo? Nós temos peptídeos, pequenas proteínas, né, de cadeias polipeptídicas de carga negativa, e isso confere essa diferença aí de carga entre as faces da membrana. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Top, né? Então eu me lembro quando eu comecei a estudar, quando eu vi isso na graduação, né? E eu achava, meu Deus do céu, um bicho de 7 cabeças, professor explicando isso daí, e parecia que, meu Deus do céu. Mas não é tão complicado assim de se imaginar, de se visualizar essa despolarização, o que é um potencial de repouso, o que acontece na despolarização da membrana, né? E isso é em cadeia, né? Essas ações em cadeia. Então nós temos aqui esse gráfico, né? Demonstrando o potencial de membrana, né? Começando aqui com menos 70 milivolts. Então, quando essa membrana ela é perturbada, ela é excitada, né? Começa a modificar aqui o potencial de membrana desse neurônio, certo? Então começa a aumentar aqui o potencial de membrana desse neurônio, até chegar então no limiar de excitabilidade. Quando essa célula ela é excitada e esse estímulo passa desse limiar de excitabilidade, né, é onde os canais de
de potássio, eles se abrem, tá certo? Então nós temos aqui, perdão, os canais de cálcio. Então, quando existe a despolarização da membrana, canais de cálcio, né? Canais de cálcio, não, perdão, canal de sódio se abrem, canais de sódio se abrem, canais de sódio se abrem, ou seja, se eu tenho muito sódio fora, quando esses canais se abrem, uma enxurrada de sódio começa a entrar. Tiago, existe alguma condição em que esse limiar de hidrogênio inferior eu já vi, Lena, algumas literaturas, né, elas falando a depender da célula nervosa, da localização, né, tem mais de um limiar desse, tá certo? Tem mais de um limiar desse. Então, isso em alguns artigos na literatura você pode até vislumbrar isso. Tá? Mas no geralzão, eu costumo pegar como referência esses 70 milivolts. O potencial de repouso. Aí você vai excitando, né, essas células, vai estimulando essas células, né? Daí vai alterando alguma coisa nessa célula, até chegar no limiar. Passou do limiar, canais de sódio se abrem e o sódio que estava fora entra. Quando o sódio que estava fora entra, né, por causa do gradiente de concentração, o que vai acontecer? Se eu tenho muita carga positiva fora e toda essa carga positiva entra, né, na célula, então eu vou ter agora pouca carga positiva fora e muita carga positiva dentro. Então existe aí a inversão de cargas da membrana, chamada de despolarização. Aqui, ó, despolarizou, né? Despolarizou. Próxima etapa é a repolarização. Aqui está errado, tá certo? Aqui está 4 na repolarização, mas é 3. Ó. Repolarização. Aí o que vai acontecer na repolarização? Os canais de cálcio se fecham, e abre canais de potássio. Canais de cálcio fecha, aprisiona quem está aqui dentro da célula? Muito potássio e muito sódio. Aqui dentro da célula está muita carga positiva. Abriu canais de potássio na repolarização. Abriu canais de potássio, uma enxurrada de potássio rapidamente vai para fora da célula. Uma enxurrada de potássio, muito potássio. Tá certo? E isso nós temos uma rápida repolarização, né? Até chegando no limiar mais abaixo aqui, ó, do que era o normal, né? Chamado de hiperpolarização. Tá bom? Daí, na quarta e última etapa, nós temos o regresso ao potencial de repouso, onde os canais de cálcio, de potássio se fecham, né? Canais de potássio se fecham, e a bomba de sódio e potássio começa a fazer a função dela, né? Show? Beleza? Pega potássio que está fora, bota para dentro, 2 potássios para dentro, pega 3 sódios e joga para fora. 2 potássios para dentro, 3 sódios para fora. Então, a mesma coisa, quem é meu aluno costuma ver muito isso, né? Que eu mostro a mesma coisa, uma mesma informação com outras imagens, né? Mais do mesmo, né? Então nós temos aqui potencial de repouso, limiar desse potencial de repouso, né? 55 mV. Passou desse limiar, nós temos uma despolarização de membrana, né? E isso daqui, quando a célula é estimulada, despolariza, ela entra em potencial de ação, certo? Então estava em potencial de repouso, foi estimulada, despolarizou, potencial de ação. Então agora ela já está transduzindo um sinal, certo? E na fase descendente, que é a repolarização, né? Repolarizou, hiperpolarizou. Por que hiperpolariza? Porque sai muito potássio mesmo, tá certo? Muito potássio. Às vezes esse estímulo é tão ínfimo, né, que não chega nem a atingir o limiar, ou seja, a célula não transduz um sinal, né? A célula não passa um sinal adiante, ela não é despolarizada, não entra em potencial de ação.
Tudo bem, pessoal. Aí nós temos a hiperpolarização, daí o retorno, né, esse período refratário, o retorno, né, o regresso ao potencial de repouso. Quem é que faz? Quem é que faz? Digite aí no chat. Quem é que faz? Quem é que está atuante no regresso ao potencial de repouso? Quem é que está atuante aí? Bora lá. Quem é que está atuante? Cuida. Me diga. Bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Show. Brincadeira, viu, pessoal? Não é mendiga, não. Mais do mesmo. Isso aqui eu vou passar, né, pessoal? Porque nós já vimos. A estimulação do neurônio consiste na inversão da polarização, retornando ao valor inicial. Primeira fase da despolarização, a membrana passa de 70 no pico mais 35 milivolts, né? E a fase de repolarização restabelece para menos 70 milivolts novamente. E a gente nota que é uma sequência, né? Está despolarizando um pedaço da membrana, né? Uma região da membrana, região inicial da membrana. Essa outra seguinte aqui, ó, já está notando, já está se excitando, né? Já está passando daquele limiar, né, do potencial de repouso, né? Limiar de excitabilidade. Passou do limiar, despolariza. E aqui atrás já vai repolarizando, certo? Então, é uma sequência. E como se dá a comunicação entre neurônios ou até mesmo a comunicação de um neurônio com outro tipo de célula, tá certo? Por exemplo, uma célula motora, uma célula muscular. Nós temos um termo que define essa conversa entre neurônios e outras células. Esse termo é chamado de sinapse, tá certo? Então, sinapse é a conversa entre um neurônio e outro neurônio, ou um neurônio e uma célula, e um outro tipo de célula, tá bom? Então, essas sinapses, essa conversa, pode ser uma sinapse elétrica ou pode ser uma sinapse química. A mais famosa, a mais comum, a que você com certeza já estudou, é a sinapse química. A sinapse elétrica, ela é um pouco mais menos comum de acontecer, tá certo? Então, nós temos esses dois tipos aí de sinapse, tá certo? Definindo aqui um pouco sinapse elétrica, tá certo? Sinapse elétrica, ela é conhecida como sinapses gap ou junções comunicantes, como você viu aqui, né, no slide anterior. Nós temos uma comunicação física entre, aqui a conversa entre dois neurônios, né? Um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. Então aqui é a terminação de um axônio, tá certo? E aqui os dendritos de um outro neurônio. Da mesma forma aqui, né? A terminação do axônio e aqui nós temos os dendritos do neurônio como foi desenhado anteriormente, tá? Na sinapse elétrica nós temos uma comunicação física entre esses dois neurônios, tá certo? Então o neurônio está conectado ao outro através dessas proteínas aqui de membrana, né, chamadas de junções comunicantes, né? Junções comunicantes. Então, essa sinapse elétrica pode ser conhecida dessa forma: sinapses gap ou junções comunicantes. É um tipo especial de conexão entre neurônios e essa conexão vai permitir a passagem direta de íons, né, e corrente elétrica de um neurônio ao outro, diretamente, tá certo? Diretamente. É extremamente rápido, diferentemente das sinapses químicas que nós vamos ver, né, que os sinais são transmitidos utilizando-se neurotransmissores. Sinapses elétricas não têm envolvimento de neurotransmissores, apenas nas sinapses químicas, beleza? A sinapse elétrica envolve transmissão direta desses sinais elétricos, de uma célula para outra, tá certo? Então nós temos aí alguns pontos-chave para entendermos, para discorrermos um pouco mais, né, sobre sinapse elétrica, né? Exclusivamente
e interneuronais, né, entre dois neurônios, são raras, membranas plasmáticas de neurônios envolvidos entram em contato, já vimos, ocorre comunicação entre dois neurônios através de canais, vimos também, encontrados em tecido epitelial, muscular liso e cardíaco, tá certo? E cardíaco. Existe uma conexão direta, tá certo? Nas sinapses elétricas, os neurônios estão fisicamente conectados por proteínas, que eu acabei de falar, né? Dessas proteínas, chamadas de junções comunicantes, ou conexinas. Conexinas é o tipo de proteína, conexinas que formam esses canais, tá certo? Que formam esses canais aí entre os neurônios, tá certo? Beleza, então de sinapses elétricas é isso. Com relação às sinapses químicas, a maioria das sinapses químicas são interneuronais e neuroefetoras, tá certo? Comunicação entre elementos em contato depende da liberação de substâncias químicas. Aí você já guarda isso, sinapses químicas, associe imediatamente a neurotransmissores, tá certo? Que são substâncias químicas, tá certo? Substâncias químicas. Existe uma estrutura química, beleza? Caracterizam-se por serem polarizadas, tá certo? Elementos pré-sinápticos possuem neurotransmissores. O que é o elemento pré-sináptico? Eu vou já eu mostro esse elemento pré-sináptico, que é aquela terminação axonal, mas já a gente vai ver bem direitinho. E é nessa elemento pré-sináptico, na membrana pré-sináptica, que vai conter os neurotransmissores, tá certo? Esses neurotransmissores são emitidos via vesículas, vamos ver também um pouco sobre isso, sintetizados na terminação axônica. Neurotransmissores, aí nós temos exemplo, acetilcolina, adrenalina, aminoácidos, entre outros, né? São classes aí de substâncias químicas denominadas de neurotransmissores, certo? Que fazem parte ali da conversa entre neurônios, né? Participam de sinapses químicas. Quando o impulso elétrico, né, aquela despolarização de membrana, chega nessa terminação do axônio, né, chegou aqui nessa terminação do axônio, houve um estímulo elétrico, né, chega na região terminal do axônio, propaga-se para o neurônio seguinte, as células musculares ou glandulares, através da sinapse. Então, chegou o estímulo elétrico aqui nessa região, tá certo? Nessa região. O que vai acontecer com essas vesículas aqui dentro? Aqui é dentro da célula, tá certo? Aqui é uma célula. Isso aqui é a terminação axonal que faz parte do neurônio, é dentro da célula. Tá? Membrana celular, olha aqui, membrana celular. Dentro da célula, né? Acredito que isso aqui seja algumas mitocôndrias, né? Algumas organelas. E dentro dessa célula, né? Nessa terminação axonal, nós temos essas vesículas. Nessas vesículas, essas bolinhas aí, estruturas membranosas, né? Quando eu falo de membrana, a gente tem que remeter à ideia de bicamada fosfolipídica, e dentro dela contendo vários neurotransmissores, né? Uma esfera cheia de substâncias químicas que são os neurotransmissores, tá? Quando acontece, né, esse estímulo dependente de voltagem, né? Acontece esse estímulo aqui, essa mudança de carga, essas vesículas, elas são exocitadas, elas são jogadas para fora. Porém, essas vesículas só se movimentam porque canais de cálcio, aí nós temos cálcio, canais de cálcio que estão nessa membrana, canais de cálcio, voltagem dependente, quando eles sentem que a membrana ela foi despolarizada, esses canais de cálcio se abrem, cálcio que está fora entra, notem que eu já falei de sódio, já falei de potássio, aqui, nesse momento, eu estou falando de cálcio, tá? De cálcio. Aí o que acontece? Quando o estímulo elétrico chega na terminação do axônio, canais de cálcio, voltagem dependente se abrem, cálcio que está no meio externo
entra nessa terminação do axônio. Aí essas vesículas, né, elas são exocitadas, tá certo? O cálcio, quando chega aqui nessa região, estimula o movimento dessas vesículas, tá certo? Então essas vesículas aqui vai para a membrana. Quando é uma vesícula dessa, que é membrana, se encosta com essa membrana, que é a mesma natureza, tudo é lipídio, elas se fundem. Com a fusão, né, os neurotransmissores são jogados, derramados aqui nessa fenda sináptica, tá certo? E na membrana pós-sináptica, membrana pós-sináptica é o quê? São os dendritos, por exemplo, né? Na membrana pós-sináptica nós temos os receptores desses neurotransmissores. Quando o receptor recebe o estímulo do neurotransmissor, já começa um estímulo, né? Esse neurônio seguinte que está aqui embaixo, né, que estava em potencial de repouso, já agora começa a entrar, né, a sofrer aquela alteração de carga, né, para entrar em potencial de ação. Chegou naquele limiar, potencial de ação, corrente elétrica. Aí vai dos dendritos, corpo celular, axônio, chega na terminação do axônio e acontece a mesma coisa. Canais de cálcio, voltagem dependente se abrem, tal. É o que está descrito aqui nessa figura. Potencial de ação, canais de cálcio, voltagem dependente se abrem, vesículas, né, contendo neurotransmissores, são exocitadas e são, né, captadas aí, percebidas, sensibilizadas, servem como estímulo para os receptores, tá certo? Vão estimular os receptores e o novo neurônio vai entrar em potencial de ação. Beleza? Porém, eu estou dando exemplo aí apenas de neurônio conversando com neurônio, né? Por exemplo, mas às vezes o neurônio ele conversa, por exemplo, com a célula muscular, né? Neurônio conversa aí com a célula muscular e é o que nós vamos ver nesse próximo momento, né? Junção chamado de junção neuromuscular, né? Onde o neurônio vai conversar com uma célula muscular. Então, nós temos aqui algumas etapas, né, dessa sinapse química, uma neuromuscular. Primeiro, nós temos o potencial de ação na membrana pré-sináptica, abertura de canais de cálcio e voltagem independente, fusão das vesículas, já falei isso daqui, né, da membrana pré-sináptica, contendo acetilcolina. Então, o neurotransmissor nessa conversa aqui é a acetilcolina, tá certo? Acetilcolina. Aí nós vamos ver esse videozinho aqui para vislumbrar um pouco do que nós estamos estudando agora. O impulso nervoso, também conhecido como potencial de ação, viaja. O impulso nervoso, também conhecido como potencial de ação, viaja do cérebro ou da medula espinal para disparar a contração nos músculos esqueléticos. A partir dali, o potencial de ação percorre o neurônio motor inferior até a fibra do músculo esquelético. O local onde o neurônio motor estimula a fibra muscular é chamado de junção neuromuscular. Esse estímulo ocorre por uma sinapse química entre os terminais axonais do neurônio motor e a placa motora da fibra muscular. Os eventos da junção neuromuscular ocorrem em 7 passos coordenados. Passo 1. Um potencial de ação percorre o neurônio motor até o seu terminal axonal. Passo 2. Canais de cálcio e voltagem independente se abrem e o cálcio se difunde para dentro do terminal axonal. Passo 3.
a entrada de cálcio estimula as vesículas sinápticas a liberarem acetilcolina através de exocitose. Passo 4. A acetilcolina se difunde para a fenda sináptica e se liga a receptores de acetilcolina que contêm canais de cátions ativados por ligante. Passo 5. Estes canais se abrem. Passo 6. Íons de sódio demonstrados em vermelho entram na fibra muscular, enquanto íons de potássio, demonstrados em azul, saem da fibra muscular. O maior influxo de íons de sódio em comparação com o menor fluxo de saída de íons de potássio faz com que o potencial de membrana se torne menos negativo. Passo 7. Quando o potencial de membrana atinge um limiar, um potencial de ação é propagado pelo sarcolema. A neurotransmissão para a fibra muscular cessa quando a acetilcolina é removida da fenda sináptica. Essa remoção ocorre em 2 passos. Primeiro, a acetilcolina se afasta da placa motora. Depois, ela é quebrada pela enzima acetilcolinesterase em ácido acético e colina. A colina é então transportada para dentro do terminal axonal para a síntese de nova acetilcolina. Beleza, então esse videozinho, né, explicou bastante, né, de forma clara como é que acontece essa sinapse entre um neurônio e uma célula motora, né, uma célula motora. Esses vídeos estão sendo dublados, você puder perceber, né, pela professora Natália, uma professora de anatomia top. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. O potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem.
Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. Beleza. Então, como vocês puderam observar nesses vídeos, tivemos aí a explicação clara e animada, né, dessa comunicação entre neurônios e células motoras, entre neurônios e outros neurônios, né, entre um neurônio e mais de um neurônio, enfim, né, toda essa rede de sinapse podemos ver nesse conjunto de vídeos que assistimos aí da professora Natália. Tá? O link para os vídeos, né, vai estar aqui na descrição desse vídeo, dessa videoaula. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre o tecido nervoso. Então, falamos aí a parte introdutória, né, do sistema nervoso. Agora, vamos falar um pouco do tecido nervoso. O tecido nervoso, né, como o próprio nome já está dizendo, o tecido é constituído por células. Então, nós temos aí mais de um tipo de célula constituindo o tecido nervoso. Tá certo? Então, além dos neurônios, que constituem grande parte, né, da massa de células do tecido nervoso, né, além dos neurônios, nós vamos ter as células da glia. Células da glia é um termo genérico dado aí para um conjunto de células que não são os neurônios, tá certo? Mas que constituem o tecido nervoso. Células da glia ou neuróglia do sistema nervoso central. Quais são essas células da glia? Aí nós temos astrócitos, oligodendrócitos, microgliócitos e células ependimárias, e eu ainda acrescento as células do sistema nervoso central. Então, é somente isso. Eu ia falar das células de Schwann, mas células de Schwann no sistema nervoso periférico. Astrócitos, oligodendrócitos, microgliócitos, células ependimárias. Aí eu vou passar aqui uma a uma, né? Astrócitos, nós temos essas células, né? Essas células aqui, ó, coradas, né? Aqui um axônio, isso aqui é uma foto real, tá certo? Um tecido nervoso. E essas células em formato de estrela, né? Desempenha um papel fundamental, né? No recrutamento e a função dos neurônios nos níveis locais e a nível também de rede, tá certo? Forma semelhante à estrela, tem essa função de sustentação, isolamento de neurônios e também da nutrição, tá certo? Então, tem esse papel aí na nutrição do tecido nervoso, tá certo? Na nutrição do tecido nervoso. Participa no controle dos níveis de potássio extraneuronal, captando esse íon e assim ajudando na manutenção de sua baixa concentração extracelular. Então, nós temos aí essa função nutricional desses astrócitos. Participam da barreira hematoencefálica, da imunidade e manutenção da homeostase cerebral. Então, ela vai impedir aí né, a entrada de substâncias indesejadas
nesse tecido nervoso, tá certo? Então as células, esses astrócitos têm essa função, beleza? Outro tipo de célula que constituem as células da glia, né, são os oligodendrócitos. Quais são as funções dos oligodendrócitos? São células menores que os astrócitos, possuem poucos prolongamentos, porém têm uma função extremamente importante, que são os oligodendrócitos responsáveis pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, em sistema nervoso central, nós vamos ter a bainha de mielina sendo formada por esse tipo de célula, oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, nós temos uma célula análoga, né, aos oligodendrócitos, que são as células de Schwann, homólogas no caso, né? Então, no sistema nervoso periférico, qual a célula homóloga ao oligodendrócito? São as células de Schwann, ou Schwann, certo? Ou Schwann, como algumas pessoas falam. E a presença dessa bainha de mielina, como vocês podem ver nessa figura, torna o impulso elétrico saltatório. Torna o impulso elétrico saltatório, ou seja, muito mais rápido. O impulso elétrico ele é muito mais rápido, chegando a 400 km por hora, ou seja, extremamente rápido esse impulso elétrico através dos axônios, do que uma célula com deficiência de bainha de mielina. Olha aqui esse axônio tendo a bainha de mielina degradada. Olha aqui como é que acontece o impulso elétrico, né? Parece uma lesma, bem devagarzinho, né? Cerca de 4 km por hora, ou seja, muito, mas muito mais lento em comparação a uma célula que contém bainha de mielina. Ou seja, entre um axônio que tem bainha de mielina e um que não tem, o impulso elétrico é muito maior na célula que tem bainha de mielina. E além disso, a quantidade de bainha de mielina. Quanto mais bainha de mielina tiver, mais rápido é o impulso elétrico. Então, células que têm pouca bainha de mielina têm um impulso elétrico mais reduzido em comparação com a célula que tem mais. Tá certo? E algumas doenças, né, degenerativas, no caso a esclerose múltipla, né, é uma condição, uma doença degenerativa que envolve aí a degradação, a perda de bainha de mielina. Certo? Então, esses neurônios vão perdendo a bainha de mielina, consequentemente o impulso elétrico vai se tornando cada vez mais lento, tá certo? E isso caracteriza aí a esclerose múltipla. Então nós temos aqui a esclerose múltipla, uma doença do sistema nervoso central que afeta o cérebro, medula espinal e o nervo óptico. Características: tem origem em uma disfunção do sistema imunológico, onde vai acontecer a deterioração da bainha de mielina. Está aqui, mielina, né? Essa substância lipídica. Mielina danificada ou destruída, olha aqui. Começa o impulso elétrico a se tornar cada vez mais falho. Os sinais nervosos são bloqueados ou comprometidos, surgindo sintomas da doença, como perca na aptidão física, redução da capacidade intelectual, tudo isso porque o impulso elétrico não acontece, ou acontece extremamente devagar, né? E isso gera todos esses prejuízos. Beleza? Então, quem produz essa bainha de mielina são os oligodendrócitos, isso no sistema nervoso central, certo? Doença correlacionada, esclerose múltipla, que acontece a degradação da bainha de mielina. Show? Outra célula da glia. Nós temos aí os microgliócitos. Microgliócitos, está aqui a forma dela, né? Uma microscopia real, né? São células pequenas, alongadas, com núcleo denso, também alongado e de contorno irregular. Irregular porque a gente não consegue, né, definir uma forma geométrica para esse tipo de célula. Então encontramos tanto na substância branca quanto na substância cinzenta, apresenta função fagocítica,
O que é essa função fagocítica? É uma função de defesa, de fagocitar. Fagocitar é o quê? É englobar, é comer, engolir, tá certo? Ela vai ver uma bactéria, esse microgliócito, essa célula vai lá e engloba a bactéria e mata a bactéria, tá certo? Vê um corpo estranho, vai lá e tenta englobar esse corpo estranho, porque pode causar dano ao tecido. Então apresenta essa função fagocítica. Fagocitar é isso, fazer a fagocitose, tá? Aumentam em caso de injúria, inflamação, obviamente, né? O corpo percebe a inflamação, essa célula começa a aumentar de número. Ah, professor, mas já ouvi falar que tecido nervoso não se regenera, não aumenta e diminui a depender da situação, né? Nesse caso aqui, não são neurônios, né? São células do sistema nervoso, né? São células do tecido nervoso, mas não são neurônios. Então, elas têm essa capacidade de aumentar de número, né? Em uma inflamação, passou a inflamação, ela volta a ter um nível basal, um número basal de células no tecido. Outro tipo de célula pertencente ao tecido nervoso, né? Essas células classificadas genericamente de células da glia, nós temos as células ependimárias. Células ependimárias é o epitélio e revestimento simples das paredes dos ventrículos cerebrais. Nós vamos ver já já que algumas regiões do nosso cérebro, né, do nosso encéfalo, contêm umas cavidades, né? Essas cavidades recebem o nome de ventrículos cerebrais. E essas cavidades são revestidas por essas células ependimárias, tá certo? Então, reveste os ventrículos cerebrais, reveste o aqueduto, nós vamos ver, né? Alguns canais, central da medula, revestido por esse tipo de célula. Células ependimárias, beleza? Beleza? São células epiteliais colunares, que reveste o ventrículo, tal. Beleza, perfeito. Então, em algumas regiões essas células são ciliadas, como podemos ver aqui, ó, células ciliadas, ependimárias, células ciliadas e células não ciliadas, tá certo? Essas células ciliadas facilitam aí o movimento, porque esses ventrículos, né, esses espaços, essas cavidades são preenchidas pelo líquido cefalorraquidiano ou o líquor. E esse líquido cefalorraquidiano, ele tem um fluxo, e esse fluxo pode ser ajudado, né, pela presença desses cílios das células ependimárias. Então, o que nós estávamos vendo era o sistema nervoso central, contendo células ependimárias, microgliócitos, astrócitos, oligodendrócitos, e no sistema nervoso periférico contém células satélites, circundam os corpos celulares dos neurônios, nos gânglios, e regula os níveis de oxigênio e CO2, né? Tem essa capacidade. E as células de Schwann, que circundam todos os axônios do sistema nervoso periférico. Função: produzir banha de mielina. Tem função homóloga aos oligodendrócitos. Beleza? Então, saímos aí da parte mais introdutória, vimos um pouquinho de biofísica, um pouquinho de histologia, né, fisiologia. Agora vamos encaminhando para um pouco de embriologia e neuroanatomia propriamente dita. Tá certo? Aí a gente conclui essa primeira parte.